Deus é bom, igreja. Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 18. Louvado seja Deus. Quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão com a gente aí de Natal. Sejam bem-vindos e também àquele que está nos visitando pela primeira vez. Tudo bom, Lúcio? Prazer revê-lo, irmão. Que bênção. Nós vamos estar continuando nosso estudo, gente, lá na carta de Filipenses. Eu sou o pastor Cleciano, pela graça de Deus, dessa igreja, Vida Cristã, Cidade do Açu. Versículo 18 ao verso 30. Assim, pois, também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho juntamente comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar, gente? Deus e Pai, nós pedimos o seu auxílio na pregação da sua palavra, a nossa capacidade de ouvir, de entender, para que os nossos olhos sejam espirituais, sejam iluminados, e possamos ser instruídos e conduzidos à sua vontade, por meio da sua palavra, que tem poder para salvar, para iluminar, para instruir, nos conduzir à sua vontade. Por isso nós pedimos a sua ajuda nesse momento da exposição e aplicação da sua palavra santa, viva, fiel e eficaz e suficiente para falar conosco. Amém, gente? Glória a Deus. Quero pedir que você colabore o máximo que você puder para que a gente possa ter uma condição melhor para estar ouvindo e aprendendo com o Senhor, né? Gente, a gente está estudando essa carta e eu quero lembrar vocês, pelo menos, do que Paulo trouxe no capítulo 2. Paulo está escrevendo para os Filipenses, uma igreja que ele fundou 10 anos antes de escrever essa carta. Aqui, atualmente, ele está preso em Roma e recebeu a visita de Epafrodito, lá do meio dos Filipenses, uma igreja da Macedônia, que sempre foi associada com Paulo no ministério apostólico de Paulo, né? Então essa igreja era associada com Paulo, e Paulo era muito feliz, alegre com essa igreja, porque de fato ela era muito associada com Paulo, principalmente na questão de dar,
eles enviavam ofertas para Paulo. Então Paulo está preso e recebe a visita de Epafrodito, mensageiro da igreja de Filipos, e tem conhecimento de como está a atual situação da igreja. Então Paulo escreve essa carta, que por sinal, quem traz ela de volta, quem traz essas notícias por meio dessa carta é o próprio Epafrodito. Ele vai falar dele hoje, né? Paulo fala sobre a igreja estar ou continuar alegre, porque Paulo era muito feliz, né? Paulo, nessa carta, expressa para a gente que ele era muito contente, feliz por essa igreja. Mas diz ele aqui, no versículo 2, desse capítulo 2, que era razão de aumentar a alegria dele se os filipenses crescessem em unidade. Aí Paulo entendia que para eles crescessem em unidade e continuassem sendo a grande bênção que eles eram, alegres, felizes no serviço da igreja, Paulo compreendia que eles precisavam ter o mesmo sentimento. Não há uma boa harmonia, né? Numa congregação, se não houver o mesmo sentimento. Então Paulo trata aqui, levando a igreja a permanecer alegre, crescer em alegria, né? Paulo diz, olha, vai aumentar a minha alegria se vocês tiverem a mesma unidade. E vocês vão continuar alegres, se assim for. E o que é que Paulo faz então, gente? Ele começa dizendo assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E traz o exemplo de Jesus Cristo para que a igreja de Filipos tivesse unidade e alegria. Nos dá o exemplo de Jesus Cristo. E aí o que Jesus Cristo fez? Ele disse, com o sentimento que houve em Cristo Jesus. Se humilhou, se esvaziou, se fez homem, se fez servo e obedeceu até a morte de cruz. Paulo então diz assim, se você se humilhar, se esvaziar, por ter sido encontrado pela graça de Deus, ter o amor de Deus, ter entranhado os afetos de misericórdia, você vai crescer em unidade. Consequentemente, em alegria. E aí, depois de dar o exemplo de Jesus Cristo, ele pede para a gente fazer algo. E o que é que Paulo pede para a gente fazer a partir do versículo 12, irmãos? Lembra? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo entendia, irmãos, que os filipenses, ou a igreja, melhor dizendo, não é assim, se estendendo, porque isso aqui tem que ser aplicado nos nossos dias, em nossas vidas. Paulo compreendia que um homem salvo, ele precisava desenvolver a sua salvação, mesmo sendo Jesus Cristo aquele que opera o querer e o realizar, mas o salvo tem a responsabilidade de desenvolver a sua salvação. Entende? É a soberania de Deus andando junto com a responsabilidade humana. É o que ele diz no versículo 12 e versículo 13. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Porque aquele que opera em vós o querer realizar segundo a sua vontade. Parte final do versículo 13. Significa o quê? Deus tem uma vontade para nossas vidas. Você deve lembrar que a gente muitas vezes a gente percebe, né, a igreja um pouco perdida com relação à vontade de Deus. Não sei se é da vontade de Deus que eu vá trabalhar, não sei se é da vontade de Deus se eu me caso, se não caso, com quem caso, e a gente fica um pouco perdido com isso. Mas Paulo diz, irmãos, que Deus, segundo o seu querer e o seu realizar, opera na gente a salvação que nos faz desenvolvê-la. Onde é que está a vontade de Deus? Vamos lá. Eu vou ler para você, versículo 13, gente. Olha só. Preste atenção. Porque Deus é quem opera
ou efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Como é que eu desenvolvo a minha salvação, pastor? Eu desenvolvo segundo a boa vontade de Deus. E qual é a boa vontade de Deus? A boa vontade de Deus, irmãos, é tudo que está escrito na Bíblia. Está escrito. A boa vontade de Deus é a Escritura Sagrada. É a vontade de Deus revelada. São as normas do Altíssimo, o mandamento de Deus, a Bíblia Sagrada é a vontade de Deus. Então Paulo diz assim, desenvolva a sua salvação seguindo a vontade normativa de Deus. Em palavras mais fáceis, né? Seguindo as regras de Deus. Seguindo a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus. Veja só o que diz aí, o versículo 16. Paulo continua, dizendo para nós, como é que eu desenvolvo a minha salvação? Nós estamos na segunda mensagem do capítulo 2, mostrando como Paulo nos ensina a viver e conhecer a vontade de Deus, preservando a palavra da vida. Então, a minha salvação, grave isso aí, e a gente já vai ser bastante instruído. Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Eu desenvolvo a minha salvação seguindo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É a palavra da vida. É a palavra da vida. Então aqui nós saímos da segunda mensagem que Paulo nos traz no capítulo 2. Tenha o sentimento que houve em Cristo Jesus, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, seguindo a vontade de Deus, preservando a palavra. Você não desenvolve salvação, nem segue a vontade de Deus, sem a palavra. É necessário preservar a palavra para fazer a vontade de Deus e assim desenvolver a salvação. Paulo entendia que isso aqui ia trazer firmeza na igreja, constância na igreja. Amém, gente? Amém. Ok. A nossa mensagem de hoje, Paulo, continuando ensinando o assunto, gente, ele diz para a gente o seguinte, ele nos deu o exemplo de Jesus Cristo. Então ele vai trazer para a gente o exemplo de Timóteo, seu filho na fé, e em seguida de Epafrodito, que é o mensageiro de Filipos e mensageiro de Paulo. Paulo diz assim, de um lado, a gente vai chegar lá, o Epafrodito, ele é seu mensageiro ao meu benefício. Filipenses enviou Epafrodito para cuidar das coisas de Paulo em Roma, preso. Paulo diz assim, quando Paulo recebe Epafrodito, ele diz, olha, eu quero que você receba ele de volta. Porque de um lado ele é mensageiro seu, de outro lado ele é meu mensageiro. Meu mensageiro. Só que tem algumas coisas a mais que Paulo fala sobre esse homem que é exemplo. Timóteo é o primeiro exemplo que Paulo dá no versículo 19. Vamos ao texto de hoje. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Esperar e mais breve possível é porque Paulo quer fazer isso, mas ainda não pode fazer. Ele vai deixar claro. O que eu entendo aqui, gente? Eu entendo aqui o seguinte, que nós precisamos esperar em Deus, mas nós não devemos deixar de fazer planos. Paulo sempre fez planos. Paulo sempre, normalmente, no seu dia a dia, ele projetava, entendeu? Ele planejava suas viagens missionárias, mesmo que impedido pelo Espírito Santo de ir a alguns lugares. Ainda continua falando um pouco da salvação, desenvolver a salvação. Por outro lado, falando da soberania de Deus. Preste atenção. Eu espero, porém, mandar Timóteo o mais breve possível. Ou seja, não era possível ainda. Alguma coisa não permitia. E você vai perceber o que era. E o que era? Era a prisão. Era a situação de Paulo. Paulo estava onde? Preso. E aí ele dependia, precisava de que a sua situação fosse resolvida. Que o imperador desse a ele
dissesse a ele qual seria a situação, o julgamento dele. Ele diz assim: a fim de que eu me sinta animado, tendo conhecimento da vossa situação. Olha só, gente. Preste atenção que isso aqui, até eu dei um tema aí para a mensagem, é a alegria de servir. É como ser a igreja, entendeu? Paulo está dizendo assim: olha, eu estou querendo, mesmo preso, saber como está a situação de vocês. Paulo era preocupado com a igreja, preso. Timóteo vai aí para que ele me informe como é que vocês estão. Porque Timóteo, irmãos, era discípulo amado de Paulo, fiel companheiro no ministério. O nome Timóteo aparece 24 vezes só no Novo Testamento. No Novo Testamento. 24 vezes, enquanto Epafrodito aparece apenas 2. Mas tudo bem. Paulo diz assim: eu quero saber qual é a situação de vocês. Aí Paulo envia alguém, irmãos, que é fiel, que é exemplo, que é cheio de caráter, inclusive provado, porque um dos assuntos que Paulo vai tratar com essa igreja é o falso mestre, é o falso ensino, entendeu? São os que vêm como ovelhas, mas por dentro, por fora, mas que são lobos devoradores. Paulo vai tratar isso. Aí Paulo diz assim: eu quero te dar um exemplo de alguém que é fiel. Então, parte das cartas de Paulo está lá ao lado, Timóteo. Paulo escreve, inclusive essa é uma, que diz assim: Paulo, servo, e Timóteo, do lado, o tempo todo, acompanhando, sendo companheiro do ministério de Paulo. Nós precisamos de pessoas que estejam conosco. Entendeu? Igreja, crente, isso não é só para ministro. Isso é para ser aplicado em toda a igreja. Você precisa de cristãos que são companheiros, fiéis. Eu quero situação de você, não é qualquer um que eu vou enviar, não. Eu vou enviar o Timóteo. E vamos ver quais eram as qualificações desse Timóteo, né? Ele tinha bom testemunho dos de fora. Ele foi criado com pela palavra, sua avó, sua mãe. Versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. É de sentimento que ele está falando. Então ele seleciona o melhor que ele tem de sentimento para com a igreja. Entende, gente? A minha pergunta é a seguinte, gente. Para que a gente vá aplicando a mensagem, a minha pergunta para você hoje de noite como seu pastor é assim: qual o seu sentimento para com a igreja? O que você sente para com ela? Porque o sentimento que você tem para com a igreja vai mover os seus relacionamentos, a sua capacidade de viver relacionamento com a igreja, a qualidade do seu serviço que você presta para a igreja. Entende? O sentimento que você tem. Você tem compaixão, desejo de estar envolvido, assim como esses homens, cooperando, lutando pela fé evangélica? É isso aqui que ele está ensinando, entende? A compreensão dessas verdades, irmãos, leva uma comunidade a ser mais influente na sociedade. Uma igreja forte, que gera impacto no trabalho, na escola, na economia, na sociedade, em todo lugar, em primeiro lugar aqui, na nossa comunidade, no nosso meio. É ter sentimento. Olha só, porque ninguém tem. Ele diz assim: olha, é o seguinte, esse moleque aqui não tem igual não. Eu conheço esse camarada. Viajou comigo de cima a baixo. Eu conheço. Uma vez, tentaram dizer de Timóteo que Timóteo não era. Paulo disse: epa, Timóteo não. Timóteo, eu vou abrir lá. Versículo 20 do capítulo 6 de 1 Timóteo, por favor. Paulo diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado.
evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições. Olha a firmeza desse rapaz. As contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então Paulo orienta Timóteo, não, esses rapazes estão falando mal aí do que você entende e compreende, ou do que você prega e você ensina, mas fique sossegado, guarde apenas, Timóteo, o que lhe foi confiado. Paulo estava preocupado com seu filho e dizendo assim, fique sossegado. Paulo faz uma defesa, uma orientação, entende? Diz, Timóteo, guarde apenas o que lhe foi confiado e fuja desses falatórios inúteis. Amém, gente? Amém. Versículo 20, Filipenses capítulo 2, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha só, gente, precisava ser alguém assim, né? Para cuidar dos interesses dos outros. Levando cadeias, sendo perseguido, sofrendo. Ele cuidava do interesse dos outros. É isso que crente faz. É assim que crente vive. Nós não vivemos, irmãos, para nossos próprios interesses. Uma das credenciais do Timóteo é que Timóteo cuidava do que era dos outros. Você está aqui? É alguém que tem um sentimento, está preocupado com o que é seu. Com você. Olha aí. Uma credencial de um cristão que é elogiado e dado como modelo, como exemplo por Paulo. Eu estou enviando alguém aí, quer dizer a você quem é ele. Paulo já havia falado no capítulo 1, irmãos, de pessoas que pregavam por inveja. E lá essas pessoas, isso é um contraste, porque quem não é, de fato, um verdadeiro ministro ou cristão, ele está preocupado com os seus próprios interesses. E você precisa perceber essa diferença. Quem está preocupado com o seu próprio interesse ou com o interesse dos outros. O homem de Deus não vai estar preocupado com os seus próprios interesses. Não vai. Sabia disso? A gente vê isso muito no meio dos falsos profetas. Eles querem status, cargos, ofício, né? Fama, dinheiro. Versículo 21. Pois todos eles, olha só, pois todos eles, quem são eles? Os que não são credenciados, os que não são exemplos, os que não são recomendados, os que não são provados. Os que não são provados. Eu me lembro aí de um tempo onde a gente tinha fila de candidatos a pastores. Eu me lembro de um tempo que eu tinha filas de pregadores. Se eu dissesse que numa reunião que estava precisando de um preletor, de um ministro da noite, eu tinha 10. Faz 10 anos que eu procuro e não acho. Sumiram. Uma vez o rapaz me chamou para uma conversa, dizendo ele que estava querendo ministério. Eu queria ministério, avançar, seguir, servir, me envolver, ter um chamado. Vamos lá, vamos conversar. Isso porque o ministério não ajuda, o ministério, como é que vai ser isso? Como é que é a minha situação?
Aí eu fui dizer para ele, amigo, você não tem vocação para isso. Você vai cuidar do que é dos outros, do que é seu não. Não é para o seu próprio interesse. Versículo 22. E conheceis o seu caráter provado. E conheceis o seu caráter provado. Olha quem Paulo está mandando, gente. Para saber a situação da igreja. Tinha referências. Era provado. A coisa pegou. O que é provado? Vai ver as dificuldades que Paulo passava. Vai ver as cadeias que ele passava. Leia 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver a lista das dificuldades. Caráter provado. A gente lê a carta de Paulo a Timóteo e vê as credenciais, né, que se pede para um ministro do Evangelho, e qualquer cristão precisa entender que são orientações a qualquer crente, né, gente? Pois serviu, né? Alegria no serviço. Precisa ter uma alegria da salvação, irmãos, para ter serviço. Se você não serve com alegria, você precisa entender o que Paulo está dizendo. Servir com alegria, entende? Pois serviu. Por que ele tinha o caráter aprovado? Porque ele serviu com alegria. É serviço com alegria ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Versículo 23. Este com efeito é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. É exatamente aqui a razão porque Paulo não tinha enviado. Assim que eu souber da minha situação aqui, como vai ficar aqui na cadeia, eu pretendo enviar esse homem aí, provado, com caráter, porque ele sempre serviu, sempre esteve comigo, servindo ao Evangelho, em viagens missionárias, em pregação e ensino. Timóteo, fique aqui em Éfeso e procure cuidar daqueles que ensinam heresia. E Timóteo foi fiel a essas coisas porque Paulo assim está dizendo. Assim que eu souber da minha situação, eu envio. Mas aí Paulo entra com o segundo exemplo que ele nos dá, a partir do versículo 25, né? Ele diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Então, gente, ele não envia o Timóteo por não ter ainda o resultado do seu julgamento, da situação da cadeia que ele está passando. E aí resolve de enviar o Epafrodito de volta a Filipos, lá na Macedônia, né? Epafrodito, é você que você vai levar a carta, essa carta que eu estou escrevendo, que eu quero repetir para você. Epafrodito é quem sai de Filipos e vai até Paulo, porque os filipenses estão sabendo que Paulo está preso e assim estão preocupados. E aí, gente, o mensageiro Epafrodito vai até Roma. Paulo, nessa situação toda, diz assim, tá, eu penso em mandar Timóteo, porque de fato eu não tenho ninguém igual a ele, que tem o mesmo sentimento dele, ele é caráter provado, o homem é bom, e eu queria que ele fosse aí, mas eu ainda estou aqui com um problema, ou seja, eu não resolvi minha situação ainda, eu vou enviar Epafrodito. Aí Paulo, parece não, né? Paulo, o que acontece, gente? O que Epafrodito foi fazer em Filipos?
Desculpa, foi fazer em Roma. Saber a situação e ajudar Paulo, tirar Paulo da cadeia. Pelo menos alguma coisa assim, dar assistência a Paulo. Tá? Aí Epafrodito volta para Filipos sem resolver o problema. Paulo continua preso. Então os filipenses, mas aí rapaz, você não resolveu o problema? Diga que você traz o Paulo com você, diga que você falou com o imperador e soltaram o Paulo está bem. Então, Paulo tem uma conversa aqui, irmãos, para apaziguar e para mostrar para os filipenses a real situação, porque Paulo ainda continua preso. Eu estou enviando quem? Epafrodito, aquele que eles me enviaram para me ajudar. Ou seja, parecia que o Epafrodito ia chegar sem boas notícias, né? Mas não é bem assim, porque Paulo já nos deixou entender aqui o tempo todo que Deus soberanamente estava no controle de todas as coisas, cooperando com tudo, tá? Então Paulo continua passando essa firmeza doutrinária, né? Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas. Por um lado, meu irmão cooperador e companheiro. Pronto, gente. Aqui a gente já compreende bem, né, as qualificações, a ideia que Paulo tinha desse seu companheiro, né? E assim, veja só, eu aprendo, eu entendo que é isso aqui que eu preciso para mim. É assim que eu enxergo o ministério, é assim que eu enxergo a igreja. Você entendeu? Você quer conhecer Cleciano? Eu enxergo assim, eu enxergo assim. Eu enxergo você como um companheiro, irmão e cooperador. É assim que eu vejo você. É assim, irmãos, que eu vejo o crente. Eu não vejo o crente murmurando, traíra. Não, isso aí é outra coisa. Isso aí tá mais para bode do que para crente. Entendeu? Falando mal dos outros, essas coisas. Vixe, eu vou até voltar para cá. É irmão, entendeu? Você é meu irmão. Entendeu? Quer que eu cite seu nome? Você é meu irmão. É assim que eu lhe vejo. É assim que eu preciso lhe ver. Qualquer outra coisa fora disso não é evangelho. É assim que eu lhe vejo. Por isso que eu não tenho zigue-zilha de me relacionar com você. De solicitar alguma coisa a você. Eu fico vendo, maravilhado com Paulo e Filemon. Paulo e Filemon, olha, é o seguinte, eu estou mandando Onésimo para aí, você receba ele com muito cuidado, muito carinho, viu? Cuide bem direitinho dele. Parecia que Paulo era o chefe da casa de Filemon. Uma autoridade que ele falava de enviar Onésimo. Você sabe quem é Onésimo? O inimigo de Filemon. Era um foragido. Aprontou. Era um escravo foragido da casa de Filemon. Mas Paulo se encontra com ele na cadeia e prega o evangelho e Onésimo se converteu ao evangelho. Paulo diz assim, ele era inútil, agora ele é útil, então receba ele aí. Se ele deve alguma coisa, eu coloco na minha conta e vou dizer outra coisa. Eu estou indo para aí, prepare quarto para mim. É assim o relacionamento. Eu estou indo para sua casa, Filemon. Eu estou enviando na minha frente aí, ó, o Onésimo, aquele que você tem raiva dele. Receba ele bem. Então, irmão, olha, ele é irmão, ele é cooperador. Então, eu estou diante de irmãos e de cooperador. É isso que Paulo está dizendo, ensinando para a gente. Você, meu querido, é um irmão. Meu querido, minha querida, você é um cooperador. Quer saber quem você é? Repito, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque ele é quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua vontade. A vontade de Deus é que você seja irmão. A vontade de Deus é que você seja cooperador e companheiro de lutas. Ou seja, você não luta só. Você tem companheiro. Você não está só. Deus dá companheiros. Paulo foi abandonado. Ele disse em Timóteo. Timóteo,
Acaba me abandonado. Mas saiba de uma coisa, as Sagradas Letras têm poder para salvar. Então, gente, olha só, irmão, cooperador e companheiros de luta. É isso, gente. Como a gente tem que ver a igreja, vida cristã, em pendências. Como que a gente tem que ver a igreja, vida cristã de Itajá? Como que a gente tem que ver a igreja, vida cristã lá no Panatis? Vamos lá, vamos aprender hoje com Paulo? Paulo está preso, 10 anos depois, se relacionando com a igreja. Como é que eu tenho que ver a igreja, vida cristã, lá em São Paulo? Como é? Cooperadores, irmãos, companheiros. Por outro, o que outro é esse? Por outro lado, lembra? Por um lado, Epafrodito é irmão, companheiro de lutas e cooperador. Por outro lado, mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Olha só, gente. Você percebe que relacionamento? Aqui não tinha aquele negócio assim, por que você usou minha camisa? Por que você usou meu perfume? Né? Aquelas briguinhas que a gente tinha dentro de casa com o irmão? Por que você está murmurando e reclamando das coisas? Paulo diz assim, olha, esse cara que eu estou enviando para vocês, esse cara é meu irmão, ele é companheiro de luta e cooperador. Esse rapaz, ele é o meu, de um lado, do meu lado, ele é isso que ele é. Agora, do lado de vocês, do lado de vocês, sabe o que ele é? Mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. O que é que Paulo está dizendo? É o que aconteceu. O que é que aconteceu? Epáfra estava em Filipos, com os filipenses, escuta, que estava preocupado com Paulo preso e enviou o mensageiro, Epáfras. Ele dos lados de vocês, ele é auxiliar, ele está auxiliando vocês nas minhas necessidades. Você sabe o que é isso, gente? É uma coisa assim, bem redondinha. Eu ajudo você e você me ajuda. É uma coisa bem redondinha. É uma família. Sabe o que é isso? É o assunto inicial. Não seja por partidarismo e vanglória. Não seja por partidarismo e vanglória. Quando o partidarismo entrar naquela porta, eu quero me juntar força com você nessa luta e botar ele para correr. O que é isso? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não tem isso aqui, meu amigo. Não deve ter. A glória é só para um. Não tem. Ah, fulano de tal é melhor? Não tem isso aqui não. Ele é mensageiro de vocês e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Você sabe? Paulo está preocupado com quem? Com os filipenses. Os filipenses estão preocupados com quem? Com Paulo. Paulo envia quem? Epafrodito. E Timóteo. É uma harmonia, gente. É um relacionamento mútuo, de ajuda, de cooperação, de irmandade, de fraternidade, de amor, que só o Evangelho produz. Só o entranhados afetos de misericórdia e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo produz verdadeiramente. Você está aqui ou não? 26. Visto que ele tinha saudade. Ô, glória! A gente ficou agora quase uma semana com os irmãos caiu na besteira de dizer que estava indo embora agora. Disse, pelo amor de Deus, eu estou com saudade já. Entendeu? Saudade. Sentir saudade, gente. Quando é que você vê uma pessoa, você chega na igreja, você passa a semana sem ver, o que é que você sente? Você passa dias sem ver o irmão, quando ele chega ali, o que é que você sente? Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que é um sentimento de saudade, de alegria, que você chega, chora os olhos, enche os olhos de lágrimas. É assim que eu me sinto, gente. Quando eu vejo um irmão, há dias eu não vejo, quando eu vejo ele, eu digo, meu Deus do céu, deixa eu dar um abraço. É assim, a sensação é essa. O sentimento é esse. O tal do Epafrodito, irmão, sabe o que ele tinha? Eu suspeito
que ele teve uma doença que chegou a quase a morte. E pelo texto aí, a Bíblia não deixa claro que doença é, mas eu tenho certeza que essa saudade e essa angústia estava matando ele. Sabe o que Epafrodito estava com saudade de quem? De casa, dos filipenses. Receba esse homem. Olha só, gente, que coisa linda. Ele tinha saudade de todos nós. Não tinha um só que ele não tinha saudade. Esse cara está aqui comigo aqui, rapaz. Vocês enviaram ele para cá. Ele está prestando assistência, está querendo ver o que eu estou precisando. Eu estou usando ele aqui com as coisas, é muito útil, mas ele está com uma saudade tão grande que eu preferi mandar logo ele ligeiro. Nem esperei para o Timóteo. Não, eu estava pensando em Timóteo, mas esse cara está com saudade aqui. Eu estava pensando em enviar Timóteo, porque Timóteo é provado. Já tem experiência. 24 vezes o nome de Timóteo está na Nova Aliança. Eu vou mandar isso aqui, que ele tem menos prêmio, né? O homem tem menos força, parece, mas eu vou mandar ele, porque eu não aguento a saudade que ele tem de vocês. Olha que coisa linda. Estou com vontade de pedir para você perguntar ao seu irmão se ele tem saudade de você. É como a gente tem perdido essa prática, né? Graças a Deus. Pergunta ao seu irmão, diga ao seu irmão. Ai, ai. São credenciais, são características de um crente. Eu tenho saudade daquela igreja. Que saudade. Que saudade. Você quer ver? Ó, o louvor do Panatismo vem para cá e toca. Todo mundo. Ai, Jesus do céu, evangelista. Como eu tenho saudade de 20 anos atrás naquela igreja. Porque, irmãos, eram impactados com aquele louvor. Hein, pastor? Impactado com a pregação. Eu saía de casa, gente, o culto era às 5, sabe? 3h30 eu estava pronto para ir para o culto. Caminhava quando tinha caminhão, quando não tinha caminhão eu ia de pés. Aquela alegria, aquela saudade de ver os irmãos. Cultuar e adorar a Deus juntos. Viagem? Rapaz, vixe. Evan, pula na piscina congelada. Eu conheço cara que pula na piscina congelada. Depois a gente tem que orar para curar. Ai, Jesus do céu. Vocês não sabem não, gente, porque você não sabe do que aconteceu aí. Eu estou invadindo a mensagem aqui. Vamos lá. Visto que tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Os filipenses, irmãos, ficou sabendo que Epafrodito estava doente. Ficou doente. Aí já viu, né? Ó, meu mensageiro adoeceu. Nosso mensageiro que enviamos a Paulo adoeceu. Aí o homem estava com saudade, com angústia. Com efeito, adoeceu mortalmente. Aí a gente aprende algumas coisas. Sabe, uma delas, o crente adoece. A referência de Paulo, o cooperador de Paulo, o irmão de Paulo, o companheiro de luta de Paulo adoeceu. E Paulo, o apóstolo da graça, o fundador de várias igrejas, o autor de 3 epístolas, quase 50% do Novo Testamento. Esse homem que tinha o dom de cura não cura o seu discípulo. Porque tem gente que diz que crente não adoece, não pode adoecer. Se está adoecendo, estiver doente, é porque está em pecado ou alguma coisa desse tipo, né? Então não é necessariamente pecado que gera alguma enfermidade. Tanto que Paulo receitou remédio para Timóteo. Timóteo, você tem umas frequentes enfermidades no seu estômago, então toma aí um vinhozinho para dar uma aliviada aí, que ele tem poder curativo. Tá? Gente adoece. Não é falta de fé não, gente. E o que é? Porque você vai morrer. É normal, acontece. O Senhor cura, pastor? Cura. E cura e pode. E é Deus bom. Mas a gente está aqui com o companheiro de Paulo, gente,
enfermo e enfermo até a morte. E tanto cura que está aí, ó. Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ela já está preso. Aí o discípulo, o mensageiro, seu companheiro, já adoece quase a morte. Aí, gente, pelo amor de Deus, Deus se compadeceu. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis. Então perceba uma coisa, gente. Não é estar fora da congregação que você vai resolver o seu problema. Não é, gente. Porque isso é uma das coisas que se edita. Entendeu? Por isso cresce os desigrejados. Porque eles não querem ficar na congregação. Entendeu? Você precisa estar junto para estar alegre. Entende? Olha só. Para que vendo novamente vos alegreis. E eu tenha menos tristeza. Então, a ideia de Paulo mesmo era trazer alegria. Então, veja só. Epáfra vai lá, ajudar o Paulo e trazer informação, levar ofertas. Epáfra precisa voltar, e Paulo diz assim, faz o seguinte, olha, estou enviando ele de volta, ele realmente é irmão, companheiro de luta aí, cooperador. Agora faz o seguinte, ele está indo aí, não está? Inclusive levando a carta. O que você tem que fazer? Receba. Entende? Então agora eu tenho outra pergunta para você. Quantos crentes você tem recebido? Ou quem você tem recebido? Vamos lá? Ô irmão, olha aqui para mim. Quem é que você está recebendo nas comunhões na sua casa, na sua sala, na sua área, na sua fazenda? Em qualquer lugar que você possa ter. Quem é que você está recebendo lá? Olha aqui para mim. Quem é que você está recebendo lá na sua casa? Ou você não está recebendo ninguém? Olha aqui para mim. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria. Pastor, o senhor chegou aqui, pastor? Lá vem o pastor de novo. Tem que aprender a receber. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria. E não é só receber, gente. Alô? Não é só receber, gente. É honrar. Eu fiz, agora recente, 2 viagens por nossas igrejas, né? Fui a São Paulo, a igreja de Ourinhos, igreja que eu já estava, acho que bem 6 anos que não via. Os irmãos, Paulo aqui fazia 10. Não via. Mas, gente, toda refeição estava numa casa diferente. Eles me receberam, rapaz. Já pensou? E não só receberam, eles honraram. Eu não vou nem citar como que eles honraram. Mas a gente precisa, irmão, irmã, a gente precisa receber e honrar. Receber e honrar. Que Deus nos ensine. Que Deus nos capacite e nos habilite a isso. Você pode dar uma glória a Deus? E quando, pastor? Quando e como? Quando e como? Sempre. Quando e como? Sempre. Paulo está dizendo, sempre. Há homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo. Pronto. Aqui é a principal razão. É visto que pela obra de Cristo chegou às portas da morte. E se dispôs, olha aí, quem me conheceu por perto, né, quando eu entrei no ministério, sabe de uma coisa, irmãos. Eu não sabia muita coisa, sabe?
Mas eu sabia de uma coisa que a Bíblia diz. De que o crente nascido de novo, ele vai brotar dentro dele. Sabe o que é? É disposição. Nas conversas ministeriais que a gente tem, para onde iremos? O que faremos? Eu geralmente não sei, mas uma coisa eu sei, eu estou disposto. Ô irmão, vamos fazer uma escala para rede de criança. Eu não vou. Ô irmão, vamos fazer uma escala para limpar a igreja. Eu não vou. Já tira logo de fininho. Tá? Reflita, medite se você de fato é crente. Que a igreja é assim que Deus deseja para a sua igreja. Amém, gente? Eu tenho dito a vocês, irmãos, que à medida que a gente vai expondo, a gente vai aplicando. E essas aplicações que a gente tira da Bíblia, ela gera um impacto na gente. Ela está produzindo na gente, entende? Ela está nos instruindo, ela está nos educando. Nós estamos nos aperfeiçoando, sendo educados pelas Escrituras, exortados e educados na justiça de Deus, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor de toda graça, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Tua palavra verdadeiramente nos liberta, nos ensina, nos instrui, ilumina o nosso caminho. Ela é lâmpada para nossos pés, Senhor. Nós cremos que ela não volta vazia e está preparando o seu povo, educando o seu povo, ensinando o seu povo. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos conceda dessa graça para ter sentimentos do tipo de Cristo, de Timóteo, de Epafrodito, de Paulo, Senhor, voltado para o serviço de Cristo Jesus, para a obra de Cristo Jesus. Nós agradecemos pelo ensino do Senhor em nossas vidas, Pai, preparando o seu povo para viver, para avançar e para contribuir, para cooperar nas lutas pelo Evangelho. Nós te louvamos, te agradecemos, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória e honra seja dada a ti em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Forte abraço aos irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a todos. Pedimos que você entre no nosso canal do YouTube e faça a sua inscrição e ajude a gente a divulgar a palavra. Graças, paz, boa semana aos irmãos da internet.